que é paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus pela sua vida, porque você está aqui. E eu creio que, com certeza, você vai sair daqui melhor do que você entrou, abençoado pela palavra de Deus. Amém? Para mim também é um prazer, é sempre uma honra poder ministrar a palavra e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Como o pastor Isaac disse, eu estou aqui em Cuiabá, já há 30 anos servindo ao Senhor, e nós estamos servindo na Igreja Videira, aqui em Cuiabá, e plantando as igrejas no Mato Grosso. Deus tem nos abençoado, e temos uma equipe de pastores da Vinha também, e os irmãos fazem parte da Vinha, e para nós é uma alegria poder edificar um reino do céu na terra, independente de placa denominacional. Somos o povo de Deus que o Senhor escolheu nesse tempo, nessa geração, para brilhar a luz do Senhor. E eu e você temos esse encargo, e precisamos crer que o Espírito de Deus nos capacita a fazer isso. Nós de nós mesmos não conseguimos, mas tudo que nós fazemos, se fazemos, é pela graça de Deus, e porque o favor de Deus e o poder de Deus opera em nós. Amém, irmãos? Sou casado com a pastora Jaqueline, tenho 3 filhos, somos casados há 20 anos, vamos fazer 21 anos de casado, e tenho 3 filhos, a Caroline, que vai fazer 17, o João Pedro, que vai fazer 15, já agora esse mês que vem, maio, e o João Marcos, que tem 3, vai fazer 4 anos. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito, e eu fico feliz de ver os irmãos também de Curitiba aqui, os pastores, que tem caminhado, edificado a igreja também lá no Paraná. Sei que essa é uma reunião também nacional, né, da Igreja Filadélfia, e eu creio que Deus tem o melhor para nós, e cada dia que nos reunirmos para falarmos a respeito da obra, para pensarmos a obra de Deus, edificarmos a obra de Deus, há uma bênção do Espírito sobre as nossas vidas, porque o propósito maior, não se engane, você nunca estará mais envolvido, mais desejoso do que Deus de que a sua obra avance. Sempre o Espírito de Deus tem um grande interesse no avanço da obra. Então, quando nós nos reunimos em qualquer reunião que seja, para que a obra e o Evangelho avance, Deus está entre nós, com o seu Espírito se movendo e nos edificando, trazendo clareza e luz. Hoje Deus vai trazer sobre nós mais luz e mais clareza dessa edificação. Sabe, irmãos, é um grande privilégio poder fazer parte da edificação do reino do céu na terra. Se você não tem clareza disso, precisa ter, porque é isso que é a igreja. A igreja não é um grupo de pessoas que se reúnem em um prédio determinado, com um tipo de placa na frente, cantam as mesmas músicas, falam mais ou menos a mesma coisa, se cumprimentam de uma maneira peculiar, ou é paz de Deus, é graça e paz, ou é paz do Senhor, ou é boa noite. Não é simplesmente isso a igreja. A igreja não é uma corporação, a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo na terra. Nós somos membros do corpo de Cristo, amém, irmãos? E quando nós estamos edificando a igreja, nós estamos, na verdade, pelo Espírito edificando o corpo de Cristo, e nós estamos envolvidos nisso. Então é um grande privilégio poder estar envolvido no que Deus está fazendo, edificando casa para Ele, edificando a igreja do Senhor. Esse é o nosso privilégio. Desde o pastor presidente até o irmão mais novo, até o mais novo convertido, não deve perder essa noção. Todos nós devemos ter claro isso no nosso espírito. É um grande privilégio servir na obra do Senhor. É um grande privilégio ser pastor, é um grande privilégio ser um discípulo, ser um líder de célula, é um grande privilégio ser um diácono, é privilégio poder servir o reino do céu na terra. O Senhor diz assim: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu e você temos um encargo da parte de Deus, brilhar a luz de Deus nesse mundo. Os irmãos concordam comigo? Amém, irmãos? Eu quero ministrar algo para os irmãos essa noite, nesse primeiro momento, a respeito de
Como nós podemos alcançar a bênção e o favor de Deus? Há muitas maneiras de desfrutarmos da bênção de Deus, do favor de Deus. Alguns irmãos têm nos perguntado, né, qual que é alguns irmãos chegam para nós e perguntam qual é a receita de crescimento de igreja, qual é a maneira de você, e alguns têm um equívoco na sua cabeça de pensar que o crescimento da igreja vem por alguma estratégia boa, alguma estratégia que deu certo, que um outro não pensou nela, mas alguém pensou. E esse é um equívoco. O crescimento e o avanço da igreja genuíno só pode acontecer por conta da bênção, do mover do Espírito e do favor de Deus sobre nós. Se não há favor, então o mérito é nosso. Se o mérito é nosso, Deus não tem glória. E se Deus não tem glória, Ele também não tem parte com a edificação. Então, se a glória dele, a glória não pode ser de homens. Também, se a glória não é de homens, o resultado do trabalho não pode ser atribuído ao mérito humano. Eu tenho que entender que tudo que Deus faz através de mim no ministério é favor dele, é por conta da graça dele que está sobre mim. Eu sou apenas um instrumento usado nas mãos de Deus, e eu sempre falo para os pastores que caminham comigo: irmão, se você não atrapalhar a obra, já está bom, porque o Evangelho é tão poderoso que ele avança. E eu sei que todos nós, crentes aqui do Brasil principalmente, temos visto quanta gente atrapalhando a obra por aí, quantos dando mau testemunho, desde os crentes até os pastores, até os mais conhecidos que estão na televisão. Mas eu quero dizer, por que o Evangelho continua crescendo? Porque o Evangelho é poderoso, e eu digo, apesar de nós, o Evangelho ainda cresce, porque é poder de Deus. Amém, irmãos? Poder de Deus. Então, alguns pastores vieram, nós tivemos um grande avanço o ano passado, nós, os últimos 3 anos do mês, fizemos uma campanha de evangelismo e batizamos 1000 pessoas num dia. Nós tínhamos um alvo, fizemos ali na Crimate, e aí batizamos 1040 e poucas pessoas num dia, e aí os irmãos vêm: pastor, qual que é a receita disso? Como que faz? Você deve saber alguma coisa que os outros não sabem. Mas eu quero dizer para você, a minha resposta sempre é: irmão, só posso dizer que eu não tenho nada a ver com isso. É só a graça de Deus, é só o favor de Deus, a glória de Deus, a bênção de Deus. Deus resolveu abençoar. E eu quero dizer para você, Deus tem bênção para todos nós. Você crê nisso? Amém, irmãos? Então eu e você devemos ter um coração pronto a querer que Deus nos abençoe, ansiar pelas bênçãos de Deus, ansiar pelo favor de Deus. Mas existem alguns caminhos que nós precisamos tomar para que possamos estar debaixo dessa bênção, para fluirmos debaixo dessa bênção, para que Deus realmente nos abençoe. E hoje eu quero falar um desses caminhos, que é a honra. O caminho da honra é um caminho sempre da bênção. A bênção de Deus está sobre nós, e quando a bênção de Deus está sobre nós, nós podemos desfrutar completamente de um galardão, completamente da recompensa. Existe uma recompensa para todos nós, existe um galardão que Jesus muitas vezes explicou nas parábolas, e mais precisamente no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6 e 7, ele falou várias vezes sobre recompensa, sobre receber galardão. E João, segunda carta de João, capítulo 8, ele fala que existe um completo galardão. Eu quero ler esse texto com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia em 2 João, capítulo 8. Segunda carta de João, capítulo 8. Depois nós vamos ler Mateus 10, 40. Estou falando capítulo 8?
Não tem jeito, porque só tem um. É versículo, perdão, irmãos. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Diga comigo, completo galardão. Abra também Mateus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 40 e o 41. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Amém, irmãos? Quero ler ainda mais um texto com os irmãos que está em Lucas capítulo 13, versículo 3. Para completarmos aí a nossa linha de raciocínio. Lucas 13, Lucas capítulo 13, perdão, versículo 35, não é versículo 3. Versículo 35. Eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Dá-nos hoje clareza dela. Ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos andar nessa luz. Se andarmos na luz do Senhor, a tua palavra diz que temos paz uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós te damos graças pela comunhão do teu Espírito e pela vida do Senhor. Edifica-nos como igreja, dá-nos visão clara e alargada da tua obra e do teu propósito, para que possamos andar nele com clareza e discernimento pelo teu Espírito. Fala conosco, ó Espírito Santo de Deus, nós oramos hoje em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Irmãos, esses três textos que nós lemos formam uma ideia. O primeiro, João está dizendo que existe galardão, e existe um galardão que é completo. Mas antes ele faz uma advertência, e ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Ou seja, o galardão também pode ser perdido. Existe uma frase que nós falamos sempre que é: vencedores são finalizadores. A vitória não está em como você começa, mas como você termina. Não há nenhuma medalha, não há nenhum crédito naquelas pessoas da São Silvestre que eles começam correndo, e você deve assistir na televisão, sempre no final do ano, no começo do ano ali, né? É fim de ano que acontece a São Silvestre. E aí, não sei se você já viu aquelas pessoas, eles se fantasiam de super-homem, Batman, e colocam fantasias, placas, e eles começam a correr, e no começo da corrida eles estão aparecendo. Eles aparecem nas câmeras, porque eles correm um tempo sem um propósito claro, obviamente, de correr. Eles vão lá para a festa. Mas ali não é falado e não se sabe qual é o vencedor. O vencedor sempre é mostrado e honrado na chegada. É assim em qualquer corrida, em qualquer competição. Por isso, vencer na vida, vencer na edificação, vencer para receber o galardão, fala da chegada e não da saída. Fala de como você vai terminar a sua carreira e não de como você vai começar. A Bíblia, o apóstolo Paulo teve a clareza de dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que eu e você possamos ter a oportunidade de um dia dizer isso lá no futuro. Amém, irmãos?
Você olhar para trás e dizer: completei uma carreira, e aqui agora eu estou pronto para receber o galardão. E aqui João diz: então acautelai-vos, cuidado para você não perder aquilo que você tem realizado com esforço. Como não perder o galardão? Existe recompensa, existe o galardão, existe a forma de você adquirir, mas existe também atitudes que podem te levar a perder isso, aquilo que você tem se esforçado. E aqui em Mateus nós temos uma dica de como nós seremos recompensados. E ele diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E ele fala a respeito do galardão de profeta, ele fala a respeito do galardão do justo, e ele fala a respeito do galardão do pequenino. Quem recebe profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo e o reconhece como justo, ele recebe esse galardão. E quem dá um copo de água fria a um pequenino, sendo este, ele diz, por ser esse meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão. Veja, então existe o galardão do pequenino também. Mas hoje eu quero falar com você a respeito de o galardão que existe na honra. Quando aqui em Mateus o Senhor diz: quem recebe o profeta no caráter de profeta vai receber o galardão de profeta, ele está dizendo que nós precisamos reconhecer os profetas de Deus. Você só recebe a bênção que você honra. Você só recebe de Deus se você honra a Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina, ele diz: honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens. E aí você recebe de Deus. Veja, a honra é a maneira com que nós podemos desfrutar da bênção buscada ou pretendida. E isso é verdade para qualquer coisa na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo simples da nossa vida natural. Existem alunos que estão na sala de aula, o professor preparou a matéria, um professor de matemática, ele estudou, ele preparou para ensinar, mas existem alunos que não honram o professor, ou o ensino, não honram a sua fala. O que eles fazem? Eles estão na sala de aula, mas desonram, bagunçando, desonram com déficit de atenção, fazem outra coisa enquanto o professor está falando, ou seja, não honram a palavra do professor. Qual que é a consequência? Não recebem o que o professor tem, que é o conhecimento. Agora tem um aluno que ele honra a sabedoria do professor, ele senta lá e ele absorve. Aqueles momentos para ele são importantes, porque ele sabe, essa pessoa tem algo a me ensinar. Ele honra aquele conhecimento. O que vai acontecer? Ele vai receber o conhecimento do professor porque honrou. Quem está entendendo, diga amém. Então, está muito claro, é muito claro a ligação entre a honra e a bênção, em todos os aspectos das nossas vidas. E Jesus, aqui em Lucas, nesse texto que nós lemos, ele diz: eis que a vossa casa ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então veja, esse versículo tem um cumprimento duplo. No primeiro, aconteceu no dia que ele entrou em Jerusalém, uma semana antes da crucificação. E aí, nós sabemos que ele entrou e as pessoas colocavam as palmeiras e diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas hoje também ele se cumpre. O Senhor está dizendo: vocês não me verão mais, não vão mais me conhecer, não vão receber a bênção, até que venham dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Por que hoje a igreja pode ser abençoada? Por que hoje nós podemos ter acesso às bênçãos de Deus? Porque nós honramos a Deus. Quando você diz bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Senhor, você reconhece o Senhor na sua vida, então o Senhor pode te abençoar. Só é abençoado aquele que pode honrar. Quem está entendendo, diga amém. Mas existem algumas pessoas que resistem à honra.
Hoje, em nossos dias, nós não vivemos em um tempo de pessoas que honram. Essa que é a verdade. A nossa geração não é uma geração honrada. Não é uma geração que aprendeu a honrar. Então você vê os novos que não honram os mais velhos. Você vê a atitude nas nossas escolas, nosso ensino, muito ruim, porque os professores têm sido enxovalhados, desrespeitados. E esses direitos humanos e essa política que tem sido instaurada na cabeça das pessoas, de que todos têm o direito, os meninos não podem mais ser disciplinados, e eles têm direito de expressar, e eles têm o direito de agredir os professores, e hoje os professores não são mais honrados, não têm mais autoridade. E hoje os professores têm sofrido, porque eles têm que receber agressão e ficar calados. Então nós não somos uma geração que honra. Os filhos não honram os pais. Obviamente eu estou falando de maneira geral da nossa geração. E aqueles que em algum momento pretendem honrar e querem honrar de alguma maneira, eles são discriminados. Eles são tidos como tolos. Então muitos não querem honrar e eles não estão dispostos a honrar, mas ainda existe um poder muito forte na honra, que traz para mim e para você um ânimo, uma motivação diferente. Basta que você veja todos os filmes, a grande parte daqueles filmes de Hollywood, principalmente os épicos. Eles trazem aquele momento em que está na batalha, o exército de lá é maior do que o de cá, e o exército de cá já está abatido, mas alguém passa com um cavalo em um determinado momento e dá um grito para que todos se levantem e digam: nós vamos morrer, mas nós não vamos viver escravizados. Nós vamos lutar pela nossa honra, pelos nossos sonhos, vamos ser livres. E aí todos ficam animados e, pela honra, eles vão para a guerra. E porque tem um sonho maior e porque querem honrar uma visão, eles avançam, e isso é tema de filme, porque fala conosco, agrada as pessoas. As pessoas clamam, todas as pessoas, sem saber, clamam por uma vida honrada. A honra enobrece, a honra traz bênção para nós, mas a honra, pelas nossas rotinas e pela nossa cultura, já foi deixada há muito tempo de lado. E hoje nós temos no meio dos jovens principalmente, mas em todos, até que é tolice honrar, que é tolice ter as pessoas em alta conta. Eu vou te dizer, eu sempre fui filho de pastor, desde que me conheço por gente, sempre tive uma casa muito saudável, uma criação saudável. Meus pais sempre investiram na minha vida, nossa família é ainda, muito boa. Mas nós éramos de uma geração moderna. Nasci em São Paulo, na capital, e naquela época, quando eu nasci, não era mais como na família da minha esposa, que é de Minas Gerais, do interior. Na família da minha esposa, até hoje, os nossos filhos nós ensinamos, e eles aprendem, os meus cunhados todos, com a mão junta, chega diante do pai e fala: bença pai, bença mãe. E quando encontram com os tios, bença tia, bença tio. Mas para nós isso era impensado, porque nós nascemos em São Paulo. Esse negócio de benção é coisa de gente caipira, do interior, gente interiorana. E eu fui criado chamando meu pai e minha mãe de você, porque é assim que eles nos criaram. Mas um dia nós aprendemos a respeito de honra, e isso foi depois de idade, de grande. Meu cunhado um dia chegou e falou assim: olha, nós temos aprendido muito a respeito de honra, e nós chamamos o senhor e a senhora de você, mas não é o melhor. O melhor é dizer senhor, senhora. E aí eu quero dizer que nós vamos mudar o tratamento aqui. Porque quando você tem uma família e tem um tratamento estabelecido, para você mudar fica até engraçado, né? Você chamou a sua mãe sempre de um jeito, aí você vai mudar, vai chamar de outro agora. E nós entendemos isso. Tá certo. Tem que honrar. Aí você fala: pastor, mas tem alguém que chama de senhor e desonra, e tem aquele que chama de você e honra. Claro, a honra não está simplesmente no tratamento, mas por que também não tratar com honra?
Por que não tratar com honra? E aí nós descobrimos isso e nós temos sido muito abençoados. Aí, talvez fazem uns 8 anos que nós fizemos isso, e hoje eu não consigo mais chamar minha mãe de você. É senhora. Meu pai é senhor. Isso agrada, é bom. Coloca as coisas no lugar. Aqueles que são mais velhos precisam ser chamados de senhor, senhora. Isso é uma questão de honra, mas para nós, muitas vezes é questão de vergonha. Não é mais comum. A sociedade moderna não faz mais assim. Quem falou que a sociedade moderna tem melhorado? Quem falou que a sociedade moderna tem alguma coisa para ensinar para nós de bom em relação aos nossos relacionamentos, ao bem-estar da família? Nós vemos aí todas essas coisas desmoronando ao longo do tempo. Então eu quero compartilhar com você aqui pelo menos 3 ou 4 coisas que fazem as pessoas resistirem a honrar, e aí com isso deixam de receber o galardão. Por que as pessoas resistem a honrar? Se a bênção está na honra, se quando você honra você é abençoado, por que existe uma resistência então com relação à honra? Primeiro, Deus sempre nos envia o que nós precisamos dentro de uma embalagem que nós não gostamos, ou quase sempre Ele nos envia o que precisamos numa embalagem que nós não gostamos. Líder não corresponde ao padrão que nós consideramos aceitável. Jesus, a palavra diz que Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Porque Jesus não era propriamente o que os judeus estavam esperando. Os judeus estavam esperando um rei que viesse num cavalo poderoso, que viesse os tirar da opressão dos romanos. Não sei se você sabe, mas naquela época havia muitos levantes de revoltas antes de Jesus. E pessoas que vinham com a intenção de se revoltar contra a opressão da tirania romana e do imperador romano. Mas Jesus, ao invés disso, ao invés de vir como eles esperavam, Jesus vem como servo. E Jesus vem montado num jumento. Não é o estereótipo do que eles queriam. Não é aquilo que eles esperavam. E aí, não honraram ao Senhor. Nós vemos na palavra do Senhor, abra por favor a sua Bíblia no livro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Para onde que ele foi, irmãos? Foi para a sua terra, para a terra dele, onde ele nasceu. Onde estavam seus parentes, seus amigos de infância, seus colegas, na sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja, Jesus tinha acabado de ressuscitar a filha de Jairo. E aí, Jesus estava fazendo maravilhas em todos os lugares. Jesus estava operando sinais. Jesus fazia isso em todos os lugares. E ele chega na sua terra. Mas na sua terra, ele não foi reconhecido. E porque ele não foi reconhecido, ele não foi honrado, as pessoas ouviram
e disseram: nossa, como é que ele sabe essas coisas? Admiraram da palavra, mas não puderam honrar a palavra da qual admiraram. Por quê? Porque eles disseram: esse aí é o filho do José, carpinteiro. Nós vimos esse menino crescendo aqui. Como que ele pode saber essas coisas? Como que ele pode ter algo para nos ensinar? Como que ele cura, vai curar, vai expulsar demônio? Não cremos nessas coisas. Nós sabemos quem ele é daqui, de perto. As irmãs dele moram aí, ó. A gente sabe quem é a família dele. E aí desonraram Jesus. Porque desonraram Jesus, não puderam ver os milagres. Todas as vezes que nós desonramos, nós não recebemos. Quando você honra, você recebe. Quando você desonra, você não recebe. Não sei se os irmãos nossos na videira não somos acostumados a levar muitas pessoas de fora. Acho que os irmãos aqui também, não sei, não trazem muitas. Mas eu já ouvi muito em igrejas, quando as pessoas vêm de fora, vem um pregador de fora, é anunciado e todo mundo fica alvoroçado. E quando o pregador começa a falar, depois que prega, as pessoas, depois do culto, durante a semana, que bênção a pregação, como Deus falou no domingo, como Deus nos abençoou, que grande pregador. Mas todo domingo com o pregador, com o pastor dele na igreja, ele não fala isso não. Amém, irmão. Por quê? Porque supostamente aquele que vem de fora tem algo especial, é alguém mais poderoso, alguém que tem alguma coisa que o outro que você está acostumado não tem. Sabe, uma das coisas que quebra a honra é o costume. Você não valoriza, um dos fatores de você não valorizar as bênçãos de Deus é a proximidade e a familiaridade. Alguém disse que se as estrelas do céu brilhassem apenas uma vez por ano, todos ficariam a noite inteira do lado de fora contemplando as estrelas. Mas como elas brilham todas as noites praticamente, ninguém liga para a estrela. Porque eles estão com você sempre, ninguém liga. É só mais uma palavra do pastor de um domingo. Mas aquele ungidão que vai vir uma vez por ano, aí sabe por que você recebe? Às vezes o ungidão não prega nem a metade do que seu pastor está pregando. O ano inteiro. Só que você, para o seu pastor, porque você conhece ele, você já teve embates, você já teve diferença, você fecha o coração. Agora quando vem o ungidão de fora, você abre o coração. Hoje Deus vai bradar. Hoje Deus vai falar. Aí você abre o coração. Sabe o que você faz quando você abre o coração? Você honra o profeta que está falando. E aí você recebe. Mas não é que aqui não está saindo palavra. Não é que Deus não está falando. É o seu coração que se abre ou se fecha, dependendo de quem foi enviado. Mas lembre-se, Deus nos envia a sua bênção dentro de uma embalagem que às vezes nós não gostamos. Quem entendeu, diga amém. Você precisa estar aberto para receber a palavra do Senhor. Vocês precisam estar abertos para receber a bênção. E a bênção, às vezes, vai vir de uma pessoa que você não espera. Sabe o fato interessante? Eu sempre fui de ajudar e dar esmola para quem está lá no farol, fazendo... Hoje nós temos muitas essas pessoas que fazem malabarismo, né? Ele fica lá fazendo malabarismo e aí ele quer algum dinheiro. Mas vem o mendigo e pede e eu sempre dava. E aí quando sempre eu dando o dinheiro, as pessoas diziam, Deus abençoe. Aí eu ficava pensando, coitado, miserável, não tem nada, como que ele pode querer que Deus me abençoe? Eu acho que Deus tinha que abençoar a ele. Eu já sou abençoado. Até que eu li em Provérbios que você é abençoado por aquele que você abençoa, por aquele que tem menos. Então o mendigo pode te abençoar. Quando você dá uma esmola e ele diz Deus te abençoe, você é abençoado, porque está na palavra. Você pode ser abençoado por pessoas diferentes de que você nem mesmo imagina, das formas mais diferentes, mas muitas vezes você tem um estereótipo, Deus só pode me abençoar dessa maneira. E aí sabe o que vai acontecer? Eu quero te dizer, mais triste é que Deus vai só te abençoar realmente daquela maneira.
Mas não porque ele é limitado em poder, é porque você limitou o poder dele. Você encaixota o mover de Deus e diz: mover de Deus para mim é isso, mas Deus tem outro mover que você não conhece. Mas se você não aceita, você não recebe. Diz para o irmão que está do seu lado: receba todas as formas de bênção de Deus na sua vida, porque Ele quer te abençoar. Outro motivo porque as pessoas não recebem, porque pensam que o homem de Deus não é digno de honra. Quando você pensa que o seu pastor, que o seu discipulador, que o seu líder de célula, que um homem de Deus, que Deus enviou para te abençoar, não é digno de honra, então você não recebe a bênção de Deus da parte dele. A palavra conta sobre a história de Ana, que gerou o seu filho Samuel, e Samuel foi uma bênção, homem de Deus. Mas antes de Ana gerar a Samuel, o Eli era o sacerdote. E pensa num sacerdote ruim. Era Eli. Eli caiu para trás e ele morreu com o pescoço quebrado, porque ele via as coisas erradas que os filhos dele faziam, e ele não os repreendia. Eli era tão ruim que Samuel era pequeno, Deus não falava com Eli, falava com Samuel. Era um profeta ruim, mas era um sacerdote, era um homem de Deus. Ele estava ali naquela posição naquele momento. Ana não tinha filhos, e de tempo em tempo com seu marido ia para adorar. E numa dessas idas para adorar, Ana estava orando, mas ela estava orando com muita intensidade. E ela estava gemendo, e ela estava chorando, mas baixinho, clamando ao Senhor, porque ela clamava: Senhor, dá-me filho, senão eu morro. E o sacerdote ali era tão devagar que ele pensou que a mulher estava embriagada, pensou que ela estava bêbada. Essa mulher está aí caída, falando coisa com coisa, chora, mexendo a boca sozinha, ela está bêbada. E aí chegou para a mulher para repreender: mulher, aparta-te desse vinho, até quando você vai ficar embriagada? Agora imagina você, irmã abençoada, você vem, o prédio da igreja está aberto, 6 horas da manhã, você vem para clamar ao Senhor e orar. E aí você está aqui clamando na presença de Deus, buscando pela sua bênção, mas vem o pastor da igreja e diz: irmã, você está bêbada essa hora da manhã? Bebeu? Para de beber, te dá uma dura. O que você ia pensar? O que você ia falar? Com certeza você fala: ei pastor, você é ruim mesmo de detectar, você não sabe de nada, hein pastor? Está vendo que eu não estou bêbado? Está vendo que eu estou orando? Com certeza ia desfazer daquilo que o sacerdote estava dizendo. Mas qual foi a atitude dela? Depois que ele falou: até onde você vai ficar embriagada, mulher? Até quando? Aparta-te desse vinho. A resposta dela foi: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Ela chamou o sacerdote de meu senhor. Ela honrou a autoridade do sacerdote, mesmo que ele estivesse equivocado. E aí ela diz: eu estou aflita, porque eu não tenho filhos. Você conhece a história? O sacerdote liberou a bênção, despediu, e ela saiu abençoada, e por conta da liberação da bênção, ela teve um filho. Agora avalie, o sacerdote estava errado, mas a atitude dela foi certa. A atitude dela foi uma atitude de honra. Sabe qual que é o problema de muitos de nós não recebermos a bênção? Porque nós só honramos, imaginamos que temos que honrar apenas quando o homem de Deus, o sacerdote, quando o seu líder de célula está correto. Mas quero dizer para você, o teste da sua liderança, o teste da sua submissão e de como você pode honrar uma autoridade, não é quando ele está certo e você está concordando com ele, é quando ele está errado. O teste
de Davi foi Saul. Saul foi reprovado porque não reconheceu a unção sobre Davi. Davi foi aprovado porque, mesmo sendo perseguido, Saul, tendo atitude errada para com ele, reconheceu. E quando os homens de Davi falaram, e Deus entregou na sua mão, mata, ele não teve coragem de matar. Cortou a capa de Saul, e só de cortar a capa de Saul para servir de sinal, o coração dele já ficou apertado. Tanta honra que ele tinha com o rei. Deus o abençoou e ele recebeu a coroa, porque soube honrar a autoridade. Sabe qual é o erro de muitos? A Bíblia diz assim: honra seu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas as pessoas entendem assim: honra o teu pai e tua mãe sempre que eles forem bonzinhos e eles fizerem tudo certo. Aí você pode honrar. Quantos jovens eu já admoestei, já ensinei? Você tem que honrar pai e mãe. O Senhor não conhece o meu pai, por isso você está falando isso. Você não sabe o que ele aprontou com a minha mãe, mas a Bíblia não fala. Honra teu pai só quando ele não aprontar com a tua mãe. Honra o teu pai que é fiel com a tua mãe e seus dias se prolongará na face da terra. É assim que a Bíblia fala? Não, ele fala honra o pai e a mãe, porque o pai e a mãe são dignos de honra. Simplesmente não porque são perfeitos, mas porque são pai e mãe. São dignos de honra. E você recebe uma bênção quando você honra. Quem está entendendo, diga amém. Então muitas vezes nós não a recebemos porque o pastor Isaac fez isso. Não, o pastor Isaac fez aquilo. Estou chateado com isso. Estou chateado com aquilo. O problema é seu, você que vai ficar sem a bênção. Feche o seu coração que você vai ver, você não vai levar. Você vem vazio e volta mais vazio. Porque é bênção você vir para o culto vazio. Vazio no sentido de que você vem aberto para receber de Deus. Mas tem alguns que vêm e não recebem nada de Deus, porque fecham o seu coração para a palavra. Mas eu quero declarar, você em nome de Jesus, sempre venha com uma santa expectativa nas reuniões. Sempre vá para a sua reunião de célula, para o seu culto, aonde você for ser ministrado, vá com uma santa expectativa. Deus vai usar alguém no poder do Espírito Santo para falar com você. Tenha os seus olhos abertos, tenha o seu espírito atento, porque Deus vai falar, e Deus nos usa, apesar de nós, né? Eu costumo dizer, irmão, Deus andou usando aí muita coisa, até jumento para falar com Balaão ele usou. Se Deus usa jumento, ele me usa também. Então ele não me usa porque eu sou perfeito, ele me usa simplesmente porque eu sou alguém que diz, pode me usar, Senhor, e aí ele me usa. Está entendendo? Diga amém. Mas supostamente alguns dos irmãos imaginam que alguém precisa chegar quase a querubim para poder falar alguma coisa na sua vida. E aí quando tem alguma coisa para confrontar com alguém, quem é você? Você perguntar quem sou eu, não sou nada não. Mas na autoridade do Espírito estou te falando agora. Agora é na palavra. Sabe, irmãos? Poderia aqui falar muitas coisas a respeito disso, mas quero dizer para você, esse lugar aqui, eu vi uma frase uma vez, de um pregador muito bom, ele diz, o púlpito, esse lugar não é lugar de dizer, eu penso, eu acho, talvez. Aqui é lugar de dizer, assim diz o Senhor. E quando os irmãos recebem a palavra do Senhor que é proferida, então a bênção, porque a palavra de Deus é honrada. Você tem que entender que quando você honra a sua autoridade, no fim das contas você não honra a um homem. No fim você está honrando a Deus, porque essa é uma ordenança do Senhor. E é o que me leva ao terceiro tópico. Por que as pessoas não recebem? Por que as pessoas não honram? Porque imaginam que não foi Deus que colocou o líder na posição de autoridade. Isso aí não foi Deus nada que colocou. É um conceito muito comum, de que nem toda autoridade é constituída por Deus. Mas a palavra de Deus é clara. Claramente o contrário, olha o que ela diz. Todo homem, Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Amém, irmãos? Então veja, está claro, toda autoridade foi constituída por Deus. E essa história de Saul exemplifica muito bem quando existe a honra da autoridade e quando não existe. Saul não honrou a autoridade de Samuel. E Saul foi reprovado porque tinha que esperar Samuel para oferecer o sacrifício. Mas ele achou que Samuel estava demorando. E o povo ia... Como é que ia ficar o povo? Como é que eu vou... O que o povo vai pensar? E aí ele que não podia sacrificou. Aí Samuel chegou e falou: o que você fez? Ah, é que o povo... Colocou a culpa no povo. O povo estava assim... O povo ia pensar o quê? O povo já estava querendo dispersar. E aí eu fiz. E ele foi reprovado. Por que ele foi reprovado? Porque para ele honrava mais a opinião do povo do que a voz de Deus. Ele honrava mais, para ele mais importante era o que o povo pensaria dele do que o que Deus pensaria dele. Você sabe o que é honra? Honra é atribuir valor. A palavra honorário vem de honor, que é honra. Honorário é pagamento do seu trabalho, porque você vale. Quanto você vale? São os seus honorários, é o seu pagamento. Então, quando você honra, você atribui valor. Por isso que a Bíblia diz: honra o Senhor com os seus bens. Você deveria pensar toda vez que você traz oferta, que a sua oferta fala do seu coração. Tem irmãos que pensam que a oferta só honra, mas quero te dizer, vou abrir um parênteses aqui, mas estamos falando de honra. A sua oferta pode honrar e a sua oferta pode desonrar. Está bem no começo da Bíblia, para você que não dá conta de ler toda a Bíblia, você lê no comecinho, você pega lá, né? Abel e Caim. A oferta de Abel foi aceita, ao passo que a oferta de Caim não foi aceita. Uma honrou e a outra não honrou. Então, honra é atribuir valor. Você não honra a Deus só com seus bens, você honra a Deus com as suas primícias do seu tempo. Ele é o primeiro na sua vida. Então, a hora que você acorda, os primeiros momentos tem que ser de Deus. Que sejam 5 minutos de oração, que sejam 10. E aí você está honrando, você está dizendo: a primeira coisa que eu faço no meu dia é falar com o Senhor. Isso é honra. E todas as vezes que você puder atribuir valor, atribua, porque é honra. Você atribui valor. O que as pessoas muitas vezes pecam, sabe o que é? Atribui valor. Infelizmente, as pessoas entendem quanto vale depois que elas perdem. E aí quando a pessoa está aqui no caixão, sabe o que as pessoas fazem? Aí vem o filho, vem o neto, vem os parentes: oh, como era. Aí pega o microfone. Já ouviu aquela história, depois de morto todo mundo fica bom? Não é que fica bom, é que as pessoas que nunca honraram, agora querem honrar, mas agora já é tarde. Não adianta mais honrar. Depois que... Então, honre em vida. Diga para o irmão que está do seu lado: honre os seus amados em vida, honra seu pai em vida. Vive a vida inteira do lado do pai e da mãe, não tem coragem de dizer para o pai e para a mãe que ama. Depois que está no caixão, vai ficar chorando e falando que ama, e já foi. Fala que ama em vida agora, porque ele vai se sentir honrado. A honra enobrece. As pessoas amam a honra, mas a autoridade é para ser honrada. 1 Pedro 2,18 diz: sede servos, sede submissos, com todo amor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. 1 Pedro 2,18. Olha o que Pedro está dizendo: sejam submissos com todo amor aos vossos senhores. O Senhor aqui, se você ler na sua Bíblia, não é com letra maiúscula, é letra minúscula. Sabe o que isso quer dizer? Não é o Senhor Deus, é o Senhor seu patrão. Empregados devem honrar os seus patrões, honrar o seu trabalho. Mas hoje em dia, se tem um trabalho, um empregado que honra o patrão, ele é chamado do quê? Bajulador.
puxa saco. E aí, porque ele é estigmatizado, as pessoas não honram. Pelo contrário, se o patrão não estiver por perto, ele está toda hora tomando um cafezinho, não é? Toda hora ele levanta, vai tomar um cafezinho, vai no banheiro, vai matar um tempo. Mal ele sabe que ele não está dando valor, além de não estar honrando, ele está roubando, porque está sendo pago para trabalhar. E quando ele levanta demasiadamente, não dá o tempo que é devido para o trabalho, ele está lesando. Mas isso é a mentalidade de hoje. Quanto mais esperto eu for, mais eu ganho. Mas não é verdade. A Bíblia diz que você recebe todas as vezes que você honra. Então, quero dizer que hoje você precisa entender: se o seu pai não é digno de honra na sua cabeça, se a sua mãe não é digno de honra, isso não compete a você. Se é autoridade, deve ser honrado. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas aquele pastor está com a atitude errada. Ele vai ser advertido, precisa ser advertido, vai ser tratado, vai ter quem vai tratar com ele. Mas você precisa ser uma pessoa de honra. Você precisa honrá-lo. E aí, o dia que o seu líder errar com você, vai ser o dia do seu teste. Creia. Submissão não é andar com quem você concorda o tempo inteiro. Submissão é andar debaixo de uma missão, mesmo que você não concorde com tudo. Mas você faz parte. A segunda parte agora eu quero falar sobre unidade, sobre equipe, sobre valores que Deus nos deu para a igreja para caminharmos debaixo dessa bênção. Agora, nós precisamos entender, hoje você precisa entender, existe um poder inerente na honra. Eu sempre ensino na nossa igreja, é muito ruim, nós não devemos cobrar honra. É muito ruim quando você cobra a honra das pessoas. Rapaz, eu sou líder de célula, você me honra, hein? Não é assim. A Bíblia diz que nós devemos servir. Nós estamos aqui para servir. Jesus veio para servir e não ser servido. Mas eu, de maneira nenhuma, devo cobrar honra. Mas eu tenho sempre que ter um coração para honrar. Quem está entendendo, diga amém. Mas quando a igreja não sabe, aí eu preciso não cobrar, mas eu preciso ensinar o valor da honra. Porque a honra te traz bênção. Desde você honrar o seu pai, desde você honrar o seu patrão, desde você honrar a autoridade eclesiástica, o seu líder, o pastor, honrar todos. Se você honra todos, você é uma pessoa de honra. 1 Timóteo 6:1 diz: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha só o que Paulo diz na carta aos Timóteos: honra o seu Senhor, considere digno de honra aqueles que estão debaixo de jugo, ou seja, está trabalhando muito. Mas hoje na revolução, no trabalho, a ideia é nós precisamos fazer greve. Nós temos que nos revoltar contra as autoridades. Eu quero dizer para você, nada contra o nosso sistema. Nosso sistema é democrático, amém, é bênção, porque nós somos livres para pregar, amém, irmãos? Mas vamos pegar do nosso sistema o que é de melhor. Mas não vamos desonrar, nós não vamos ser pessoas desonrosas que não reconhecem as autoridades, não reconhecem as pessoas que Deus colocou para nos abençoar. Eu quero dizer para você, tem muita gente que Deus colocou do seu lado para te abençoar. Sabe qual que é a pessoa bem-sucedida? Sucesso é poder reconhecer as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a honra, às vezes você só imagina que é só de cima para baixo. Não, você tem que honrar todos. A Bíblia diz que existe um galardão do pequenino. Você precisa honrar os seus filhos. Trate-os com honra. Pais honram os filhos. Terão filhos honrados. Mas existem pais também que desonram os filhos. Existem pais que tem gente que é bom com todo mundo lá fora, já viu? Todo mundo gosta dele, ele é um bom amigo, ele conversa legal. Mas dentro de casa, aí é outra coisa. É aquela historinha do filho de pastor que quer
fica na igreja, no prédio, e quando fala, vai embora, fala, não, queria ficar mais. Por quê? Porque aqui meu pai é tão bom, aqui meu pai é ótimo, mas quando chega lá em casa parece que fica endemoniado. Semana inteira o pai dele é um, mas aí quando chega aqui é outro. Por quê? Porque não honra, porque não tem o cuidado, porque não tem estima, não considera, não valoriza. Por que as pessoas não honram? Porque se sentem superiores ou melhor que os seus líderes. 1 Pedro 2,17 diz, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Amém, irmãos? Tratai a todos com honra, todos com honra, amai os irmãos. Agora, imagina, tem gente que pensa, o que esse camarada tem para me ensinar? Desonra o líder, eu sei mais do que ele. O pastor colocou esse aqui para liderar aqui na célula, só porque é preferência dele, mas eu é que tinha que estar no lugar dele. Coração de desonra. Ele pensa dele além do que convém, não vai receber a bênção, não vai receber, porque não pode honrar. Ele imagina que ele é que deveria estar lá, se sente superior, é melhor do que os seus líderes, é melhor do que o pastor, é melhor do que a autoridade, é melhor do que aquele que Deus colocou. Veja, irmãos, esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, a Bíblia diz, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, abriu mão da sua glória e se tornou servo, até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Então você se humilha, você se coloca como servo e Deus vai te exaltar. Amém, irmãos? É muito ruim quando as pessoas pensam de si além do que convém, não é, pastor? Terrível. Uma vez eu estava um amigo, uma igreja no interior, e aí depois da pregação no culto, estávamos lá no final do culto e chegou 2 irmãos missionários. Um era missionário e o outro estava acompanhando. E aí esse irmão veio para se oferecer para pregar na igreja do pastor. E aí ele foi tão engraçado porque ele veio até nós, se apresentou tal, e começou a falar para o pastor da igreja, amigo meu, o quanto Deus o usava. E Deus está fazendo isso e fazendo aquilo, e é poder daqui, e é poder dali. E o outro, ele parecia um papagaio, repetia tudo que o missionário falava, eram homens de Deus. Mas eu fiquei vendo aquela cena e ele fala, é verdade, Deus fez mesmo, Deus curou assim. Aí eu fui em tal lugar, pastor, aconteceu assim, é verdade, pastor, Deus falou assim. Eu fiquei vendo aquilo ali, durante uns 10 minutos esse irmão gastou falando quanto ele era bom em tudo que ele fazia. Eu fiquei a despedir, mas falei, tá bom, irmão, numa oportunidade vamos ver o que a gente faz, amém? Quando nós entramos dentro do carro, eu olhei para ele, nós começamos a rir. Ele falou, você viu, cara, esse cara, meu Deus do céu, é um cara. Como que a gente viveu até hoje sem conhecer ele? Eu falei assim, nossa, que engraçado, né? Triste. Alguém que dá conta de falar de si mesmo tão bem durante tanto tempo. Nunca leu um texto bem simplesinho que diz assim, não sejam os teus lábios que te louvem. Não fala bem de você. Deixa o outro falar. Dá testemunho que alguém vai falar bem de você. As pessoas, às vezes, quando eu chego nos lugares, eles assustam com 2 coisas. Primeiro, que eles acham que meu nome chega na frente de mim. Pastor Christian vai vir. Aí a pessoa pensa que é um senhor de idade. Acho que pensam que é meu pai. Meu pai que é assim, cabelo branco. Aí chega eu. Aí alguns falam assim, esse menino? Até que não estou com tanta cara de menino assim, jamais. Não, vi, pensei que era alguém. Aí, rapaz, já falaram muito bem de você. Normalmente eu falo assim, é porque é meu amigo. Corta na metade, tira pela metade e ainda pode ser que vai se frustrar na expectativa. Melhor que você pense de mim menos do que eu sou. Porque quando você fica pensando para além, com certeza vai se frustrar, é verdade ou não é? Mas
pior do que os outros pensarem mais do que você é você pensar mais do que você é realmente. Não pense mais do que deve a respeito de você, nem menos. Pense exatamente quem você é. Você é um escolhido, um santo de Deus, que não tem bem em você mesmo, mas porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, mas todas as coisas também é o próprio Senhor que efetua em mim e em você. Então em nós não temos do que nos gloriar, como diz Paulo, a não ser na cruz de Cristo. Vamos nos gloriar na cruz de Cristo e nós vamos desfrutar de todas as bênçãos de Deus. Amém, irmãos? O relacionamento da igreja é saudável quando os irmãos se relacionam com essa palavra aqui de Pedro. Tratar todos com honra. Eu honro meu irmão quando eu não acho que eu sou superior a ele. Eu falo isso de coração, não sou superior a ninguém. E aí eu honro. A honra é algo simples, simplicidade. Amem os irmãos. Amar o outro é pensar nele o mesmo bem que você quer para você. Abrir mão de si, o amor é abnegado. Temei a Deus e honrai ao Rei. Que nesta igreja nós possamos receber toda a bênção que vem da honra. Sejamos homens e mulheres honrados. Amém, irmãos? Que sabem honrar ao Senhor, que sabem honrar as lideranças, que sabem honrar os irmãos, que sabem honrar os líderes de célula, que sabem honrar aqueles que Deus tem colocado no nosso meio. Que possamos honrar tudo que Deus coloca, porque no fim, sabe quando você honra uma autoridade, sabe quem que você está honrando de fato? A Deus, que instituiu aquela autoridade. Quando você desonra a autoridade que Deus instituiu, você está desonrando a Deus. Você não escolheu seu pai e a sua mãe. Foi Deus que escolheu. Você simplesmente nasceu deles. Quando você os honra, em última instância, você não está honrando seu pai, você está honrando a Deus. Pastor, ele não merece, não é da sua conta. Se ele merece ou não, Deus é que vai saber. Você deve honra. Esses dias eu estava falando com um jovem e falando para ele como ele deveria honrar o pai, honrar a mãe. Pastor, por qual não tem motivo nenhum? Quer que eu te dê um bom motivo? Você só está vivo porque seu pai escolheu num dia fazer sexo com sua mãe e saiu você. Você deve só a vida para ele. Pouco. Você só existe por conta do seu pai e da sua mãe. Só aí já é motivo para você honrar o resto da vida. O que você tem mais de importante aqui do que a vida? Que Deus nos deu um espírito de honra nesse lugar. Amém, irmãos? Sabe o que vai acontecer? A glória de Deus poderá ser vista e não cessarão as bênçãos de Deus sobre a nossa cabeça. Fique de pé nessa hora em nome do Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos, pedisse ao Senhor que Ele acrescentasse a você hoje esse espírito pronto para honrar as autoridades eclesiásticas, honrar os homens de Deus que Deus tem colocado sobre a sua vida, honrar os pastores, honrar a autoridade da igreja, honrar os pais, honrar os irmãos. Algumas pessoas dizem assim: pastor, o mundo está entrando dentro da igreja. Aí eles dizem quando alguém vem com uma camiseta um pouco mais exótica que é usado lá fora. Concordo que nós devemos nos vestir bem, mas quando as pessoas falam do mundo entrando na igreja, é alguma irmã que não está com a roupa apropriada, que ainda não aprendeu a se vestir como uma mulher santa. Mas quero dizer, o mundo não entra só na igreja somente quando essas coisas acontecem. O mundo entra na igreja quando o padrão de vida do mundo é vivido aqui dentro. O padrão de desonra, o padrão de não amar, de não considerar, de não ouvir, de não honrar as autoridades. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe hoje, para que possamos ter um padrão excelente, saudável de igreja. Amém?
Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero honrar. Me ensina a honrar os meus pais, me ensina a honrar as autoridades, me ensina a honrar os meus irmãos, me ensina a ser uma pessoa de honra, que atribui valor ao outro, que ama o outro, que se entrega ao outro, que vive a maneira do Senhor. Em nome de Jesus. Meu Pai, essa noite nós clamamos ao Senhor: venha a nós o teu reino e a tua vontade seja feita nesse lugar. Somos a tua igreja, somos o teu povo. Ensina-nos a andar nos teus caminhos, caminhos de honra, caminhos em que nós podemos entender, reconhecer aqueles que o Senhor tem nos enviado para nos abençoar. Senhor, que cada uma dessas igrejas aqui representadas saibam honrar os pastores, aqueles que o Senhor tem levantado, saibam honrar os líderes de célula, irmãos que o Senhor tem levantado para abençoar uns aos outros. Saibamos honrar as autoridades constituídas, saibamos honrar os pais, tenhamos a honra em nosso meio e possamos nos relacionar à maneira do Senhor. Que o teu Espírito nos leve a entender os caminhos da verdade, os caminhos da bênção, que nós possamos honrar sempre a tua palavra que é verdadeira, que nós tenhamos coração sempre para honrar o Senhor com os nossos bens, que as nossas ofertas, que o nosso louvor, que o nosso culto honre ao Senhor sobre todas as coisas. A tua palavra diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o Senhor ache entre nós os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor, faz-nos assim, dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração como de Cristo, um coração servo, para que possamos ser a igreja do Senhor, edificando a maneira do Senhor aqui nessa terra. Hoje nós clamamos em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer algo, pastor, peço a liberdade. Eu gostaria que você que está do lado, talvez da sua esposa, ou de um irmão, ou do seu líder de célula, que você sente no seu coração de honrá-lo, faça isso agora. Vá até ele, ore com ele, converse, honre a ele, fale alguma palavra, fale: irmão, você é uma bênção na minha vida, eu estou aqui para te servir, estou aqui para te abençoar, conte comigo nessa batalha. Deixe o Espírito de Deus te usar, fale as palavras e depois ore, ministre sobre ele. Vamos ter essa atitude agora.